Gravação então com a nutricionista da Unimed Brusque, Fabiana Duarte Neves. Fabiana, seja muito bem-vinda. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses diversos estudos que têm demonstrado que a obesidade é considerada um fator de risco para a piora do quadro de pessoas com Covid. O que essas pesquisas têm indicado a respeito desse assunto? Tudo é muito novo em relação ao Covid e o que se sabe até então é que a obesidade tem contribuído para uma piora do quadro das pessoas que já têm o Covid. Até então se achava que cuidar da alimentação e perder peso era um agravante, né? Então baixaria a imunidade, a pessoa ficava mais suscetível ao vírus. E hoje se sabe que não, através dessas pesquisas, a obesidade ela acaba sendo um agravante para quem tem a doença. Isso principalmente numa faixa etária dos jovens, né? Pessoas com menos de 60 anos. E, Fábio, como justamente que é possível afirmar que uma pessoa é obesa ou não, né? Como ter esse parâmetro? A classificação ela pode ser feita por meio do índice de massa corporal, chamado IMC, e qual que é a média indicada? Essa é a ferramenta mais utilizada, o IMC. Então, pessoas com IMC acima de 30 são consideradas obesas. E o IMC acima de 25 são consideradas sobrepeso. Dentro da obesidade, nós temos o grau 1, né, de 30 a 35, o grau 2, de 35 a 40 e o grau 3, 40 para cima. E como é que a Unimed Brusque ela tem atuado nesse contexto, né? Justamente no atendimento, né, aos seus beneficiários que tenham obesidade ou não, que às vezes estão em dúvida, né, e que tenham receio aí de estar desenvolvendo alguma comorbidade. Nós estamos com um consultório separado do ambulatório Covid e da mesma forma como sempre foi feito, com dietas individualizadas, um tratamento específico para cada caso. Fabiana, mudando um pouquinho de assunto, justamente sobre essa questão do emagrecimento, os mitos em relação a esse processo. Algumas dietas que prometem resultados rápidos e às vezes até milagrosos, do dia para a noite, como se diz. Como que é possível justamente desmistificar essas promessas de emagrecimento fácil, que muitas vezes não são ideais, né? E acabam não trazendo retornos saudáveis para a pessoa? O importante é a mudança de hábito, né? E isso vem de uma forma gradativa, deve ser feito de uma forma gradativa. A ideia é perder peso, mas perder peso com qualidade, não de uma forma abrupta, né? E manter isso, é fazer com que o paciente entenda que é importante a perda de peso, mas que ele não precisa perder todo o peso de uma vez só. O ideal que seria de uma forma mais gradativa e com essas mudanças de hábitos, devagarinho, a cada mês, né, mudando a sua rotina. Dessa forma, eu creio que seria o melhor. E a importância também, né, Fabiana, de essa pessoa que deseja iniciar uma mudança de hábito, ter justamente uma consulta com uma nutricionista, com um especialista, para saber, de acordo com o seu perfil, o que pode ser indicado ou não nesse processo. O ideal é a consulta, né? É a consulta porque durante a consulta a gente consegue descobrir quais são os hábitos do paciente, se ele tem algum fator de risco associado. A ideia é algo individualizado, né? Uma consulta, e durante a consulta é que a gente consegue descobrir esses fatores. E nesse contexto também, a alimentação equilibrada, como tu mesmo falou, né, aliada a hábitos saudáveis, como a ingestão de água e a prática de atividade física, elas são um padrão praticamente, né, sempre indicado. Sim, esse é o padrão ouro, né, alimentação saudável, ingestão de água e atividade física. Também é importante um sono de qualidade, né, diminuir o estresse. Mas o principal, manter uma rotina saudável, né? De se alimentar a cada 3 horas, procurar colocar as frutas, os vegetais durante o dia, né? E procurar ingerir água ao menos uns 2 litros por dia. Falando um pouquinho sobre esse momento atual que a gente vive, a pandemia e a necessidade de isolamento social, elas provocaram muitos impactos e mudanças, né, na rotina das pessoas. Ao mesmo tempo que muitas pessoas passaram justamente a adotar hábitos mais saudáveis, né, cozinhando em casa, o que antes elas só comiam na rua, que almoçavam fora, enfim. Por outro lado, outras pessoas adotaram os hábitos alimentares
mais práticos e nem sempre tão saudáveis nesse período. De que forma que é possível manter a alimentação saudável ou mudar esse quadro de alimentação nesse período de pandemia? Então, as pessoas, num primeiro momento, quando tiveram que ficar em casa, elas procuraram alimentos que não estavam acostumados a ingerir. Então, parecia que tudo eram férias. Então, alimentos com mais gordura, mais açúcar. As famílias, como as crianças estão mais tempo em casa, as mães estão fazendo mais sobremesas, mais bolos para agradar as crianças. Então, a ideia, mas acredito que tenha sido um primeiro momento. Agora já está acontecendo uma conscientização maior, que o tempo que elas estão em casa também não foi só um mês, né? Então já fazem alguns meses, e estão procurando retomar a rotina de antes, né? Com alimentos um pouco mais saudáveis. Mas eu penso que a mudança principal tem que estar no mercado, de não trazer para casa esses alimentos que são mais apetitosos, né, mais gostosos. Então, não tendo isso nas gavetas, é muito mais fácil as crianças, os adultos se controlarem, né? E as crianças, elas são um público justamente que estão sendo um pouco mais, talvez, impactadas, né? Como a senhora falou antes, né? É muito mais fácil dar o salgadinho, a bolacha, do que preparar. E a rotina, a gente sabe que faz uma diferença muito grande na vida, né, das crianças. Então, de que forma que os pais também possam estar interagindo e atraindo as crianças para que elas possam estar tendo essa alimentação um pouco mais saudável? A ideia é voltar à rotina das crianças, né? Mesmo que elas não estejam indo para a aula, mas ter uma rotina de levantar, de assistir às aulas, de tomar café da manhã, procurar voltar à rotina de antes. Ao invés de oferecer salgadinhos, bolachas recheadas, ter algumas frutas, iogurte, leites, vitaminas, né? Seria mais saudável do que esses alimentos industrializados. Ótimo. E Fabiana, nesse contexto, é possível que uma pessoa ela perca peso nesse período de pandemia? Quais que são as indicações? Com certeza é possível que elas possam emagrecer, desde que tenham uma rotina mais saudável, procurando seguir os horários de alimentação. Mesmo com o home office, a ideia é parar a cada 3 horas para se alimentar. E sair da frente do computador também é importantíssimo, né? Prestar atenção naquilo que está fazendo, naquilo que está se alimentando, com aquilo que está se alimentando. Mas é possível, sim. Mesmo dentro de casa, tem exercícios, aplicativos de exercício que podem ser feitos, e as pessoas que não são grupo de risco podem fazer suas caminhadas. E justamente sobre a prática das atividades físicas, às vezes as pessoas acham que usam como desculpa. Elas podem ser uma barreira, né, justamente porque alguns locais de acesso, como parques e até mesmo as academias, volta e meia saem decretos fechando esses estabelecimentos. Da mesma forma como muitos idosos acabaram deixando de sair de casa ou praticando atividade física pelo risco de contágio. Como que é possível manter a prática das atividades físicas nesse período? Então, dentro de casa, através desses aplicativos, dançando, ou tem muitos idosos que têm aqueles pedalinhos em casa. As famílias podem comprar esses equipamentos para os idosos, os pedalinhos. Então é uma forma de estar se movimentando, não ficar muito tempo parado, sentado, assistindo televisão, procurar se movimentar. E quem pode sair às ruas, uma caminhada, né, com máscara, com todos os cuidados que tem que ter, é sempre bem-vindo. Outro assunto, Fábio, em relação aos alimentos, né? A gente está falando um pouquinho aí dessa mudança de hábitos alimentares. Como é que alguns deles eles podem contribuir para a melhora da imunidade? Quais deles são indicados para contribuir aí para ajudar tanto na saúde como na qualidade de vida da população? A princípio, uma alimentação com frutas, verduras, arroz, feijão, carne, leite, ovos, seria o suficiente. Existem alguns nutrientes específicos, como a vitamina D, o zinco, a vitamina C, que são importantes em relação à imunidade,
Mas tendo uma alimentação variada ao longo do dia, a gente consegue ter esses nutrientes. E também a questão do sol é importante. Quem tem uma varanda ou quem pode pegar um pouquinho de sol é importante por causa da vitamina D. E Fabiana, para quem tem interesse, né, em buscar esse atendimento oferecido pela Unimed Brusque, de que forma que pode estar fazendo, né, se consultando, recebendo essas e mais orientações ainda? É importante consultar com seu médico, né? A partir da consulta com o médico, ele faz o encaminhamento por serviço de nutrição e nós atendemos aqui na sede da Unimed.